Aleluia. Eu creio que esse assunto do Evangelho do Reino, na minha opinião, é o assunto mais importante e necessário para a igreja nominal dos nossos dias. O Ion agora ali, quando nos abraçamos, ele lembrou da preciosidade, do privilégio, da riqueza e do tesouro que é o Evangelho do Reino, da alegria de poder pertencer ao reino de Deus. E o Senhor me lembrou de um texto, não precisam abrir, mas está em Mateus 13:44, que diz: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu, e transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Me lembro uma vez que eu ouvi uma Bíblia de criança, e esse cara, ele tinha vendido tudo, estava numa carroça, nesse campo, pobre, sem nada, mas ele estava com aquela pérola de grande valor, cheio de alegria, como que alguém que não precisasse de mais nada. Como se toda a suficiência tivesse naquela pérola. E essa pérola é o Senhor Jesus. Também quero falar uma ou duas coisas antes de entrar no assunto. Um irmão leu um livro de um neuro e compartilhou de que o neuro escreveu nesse livro de que o cérebro do homem está passando por uma transformação nesses últimos tempos. Vivemos tempos de tecnologia, vivemos dias de imediatismo, de inquietações, e por trás dessa mentalidade do mundo que jaz no maligno, o diabo tem buscado roubar a nossa comunhão com Deus. Porque a nossa comunhão com Deus requer profunda meditação na palavra do Senhor. Nós não vamos conhecer o Evangelho do Reino por meio de pregação de outros apenas. Quanto tempo temos gastado debruçado nas Escrituras, ouvindo a palavra do Senhor? Quanto tempo temos dedicado à oração? Todas essas coisas requerem disciplina. E nesses tempos de inquietações, eu queria lembrar daquela palavra que o Senhor sempre me lembra: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Por isso eu queria pedir a máxima atenção dos irmãos, para que apesar da minha incapacidade de falar coisas tão grandes, vocês pudessem estar com os ouvidos do coração bem abertos, porque a palavra do Senhor, ela é tesouro, ela é rica, ela é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Ela é a espada mais cortante que qualquer espada de 2 gumes. A palavra do Senhor deve ser temida. Eu creio que o Senhor quer nos trazer um temor à palavra de Deus. Tudo que está no livreto tem a ver com a palavra de Deus. Esse é o nosso coração. A palavra do Senhor, ela é a autoridade. Ela vai se cumprir cabalmente. Nós podemos pôr toda a nossa confiança na palavra de Deus, sem sombra de nenhuma dúvida. A palavra de Deus revela Cristo Jesus de capa a capa, como o Vonei lembrou. Velho e Novo Testamento é o assunto número 1, é o centro do propósito eterno de Deus. Eu lembro que os irmãos citaram o propósito eterno de Deus, e o propósito no centro, no coração de Deus, nós podemos ver todas as coisas, é Cristo Jesus. E por isso precisamos estar debruçados na palavra do Senhor. Amém, irmãos? Aleluia. Mais de 100 vezes no Novo Testamento aparece o termo reino dos céus, ou reino de Deus. Em Colossenses 1:13, a palavra diz: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Em Mateus 24:14, a palavra diz: E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Nós precisamos ter uma atenção no que a palavra fala com relação ao reino de Deus. Evangelho quer dizer boas notícias, maravilhosas notícias. Coisa boa é receber uma notícia boa, né? Às vezes dá tudo errado quando chega aquela notícia boa, às vezes chega aqueles irmãos amados
Eu tenho uma notícia boa e uma ruim. Qual tu quer primeiro? Geralmente eu quero a ruim primeiro, porque a boa sempre, né? Fica na esperança de ser melhor que a ruim, né? Mas coisa boa. Agora, não existe notícia melhor do que o Evangelho. E é disso que temos tratado esses dias. E reino é governo, é lugar de autoridade onde um rei reina, governa, onde uma autoridade é reconhecida. E o Evangelho do reino tem a ver com boas novas do governo de Deus sobre os homens. E dessa forma, nós devemos pregar este Evangelho que está na palavra de Deus, com as suas implicações. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aleluia! Foi por esse Evangelho que fomos alcançados, queridos, por essa maravilhosa notícia de poder que fala a respeito do Senhor Jesus, que é o Rei desse reino. Alguns estão anotando. O meu objetivo, eu vou dar aqui para vocês 3 títulos. E o meu objetivo é chegar no final dessa palavra, vocês saibam o que significam esses 3 títulos. Um deles, eu já falei, é o Evangelho do Reino. O que é o Evangelho do Reino? É as boas novas do governo de Deus. E o reino de Deus não é relacionado apenas aos céus, porque Jesus, quando foi interrogado pelos fariseus, ele disse, o reino de Deus não vem com visível aparência, porque o reino de Deus está dentro de vós. O reino de Deus é a boa nova do governo de Deus sobre o homem. Então a primeira coisa é o que é o Evangelho do reino de Deus. A segunda, o que é o senhorio de Jesus Cristo. A terceira, o Evangelho do reino de Deus na pregação da igreja. São 3 tópicos que, se nós sairmos daqui, nós tivermos maior clareza sobre esses 3 tópicos, eu vou me sentir por satisfeito diante de Deus. Com relação ao senhorio de Jesus Cristo. Em Atos 2:36, o brado dos apóstolos, após a ressurreição de Cristo e o derramamento do Espírito Santo, quando eles vão anunciar essas boas novas, eles dizem, né? Esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, que a este Jesus que vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. A palavra Senhor, hoje em dia ela parece que deu uma enfraquecida. Alguém que passou de uma certa idade é Senhor, né? Senhor. Mas, biblicamente, Senhor quer dizer dono. Tem uma palavra que é Kyrios, temos aprendido que quer dizer Senhor, amo, máxima indiscutível autoridade, aquele que governa. Haviam 2 tipos de expressões de Kyrios na época de Roma. O Kyrios, que era aquele que tinha escravos. Não há Kyrios sem escravos. Não há Senhor sem escravos. Mas também ele era dado esse título aos Césares da época. Mas, pasmem, mais de 600 vezes no Novo Testamento, Kyrios é relacionado ao nosso Senhor Jesus. Mais de 600. E nós precisamos atentar à forma como o Espírito Santo, por meio das Escrituras, apresenta o Senhor Jesus. Ele é Kyrios. Ele é o Senhor sobre todas as coisas. Ele reina soberano. Me lembro da época das eleições, a inquietação que foi tomada até dentre... Mas eu me lembro como que é maravilhoso. Eu contemplava o Senhor e ficava em paz. Porque o Senhor reina em todo o universo, sobre principados e potestade, sobre os de dentro da igreja, sobre os de fora. Ele é Senhor. Inclusive, um dia, toda língua confessará, mesmo dentre aqueles que não o reconhecem como Senhor,
que Ele é o Senhor, porque o Pai o fez Senhor e Cristo. Aleluia! Esse é o Senhor a quem nós vivemos. Mas o que é mais maravilhoso é que Ele nos chama a fazer parte do seu senhorio. Eu me lembro de uma expressão uma vez, que eu li num livro, de que evangelizar é um mendigo dizer a outro mendigo aonde encontrar pão. Eu me via espiritualmente como um mendigo que foi chamado a um lugar à mesa do Rei dos Reis. É um convite endereçado a nós. Jesus Cristo é o Senhor. Nós jamais temos que nos envergonhar do testemunho. Esse é o testemunho da igreja. Jesus Cristo não é apenas o Salvador, Ele é o Senhor sobre tudo, sobre a nossa vida. Ele manda, Ele governa soberano. Eu, quando me arrependi dos meus pecados, eu atei uma aliança com o Senhor e me entreguei a esse senhorio. Eu perdi os meus direitos. Escravos não têm direitos. Já pensou um escravo na época de Roma? Pois é, eu queria meus sonhos, né, tia? Não existe. Escravo é pertencer a alguém. E por mais que nós tenhamos o privilégio de ser amigo desse Quírios, desse Senhor, nós temos que buscar a linha da medida certa, que é muito tênue, de termos o temor e o amor pelo Senhor. Essa profunda gratidão de um Senhor que nos governa em todas as áreas da nossa vida, mas ao mesmo tempo Ele nos ama. Me lembro minha mãe foi envolvida com casos de candomblé, cresci nesse contexto, e o interessante é que os demônios, quando entram na vida de uma pessoa, eles entram arrombando a porta, porém sorrateiramente, e quando eles saem, fazem um escarcéu. O Espírito Santo bate na porta. O Senhor chama todos em toda parte para que se arrependam, mas um convite de amor. E quando abrimos o nosso coração para esse senhorio, Ele vem nos governar. Mas quando viramos as costas e silenciamos o Espírito, Ele sai sem ninguém ver. O Senhor não é aquele tirano, mas um Senhor cheio de autoridade, o Todo-Poderoso, mas cheio de amor e compaixão. O Senhor é mais maravilhoso do que as expressões de palavras, do que o entendimento humano. Por isso a importância de buscarmos revelação em oração na palavra do Senhor. Jesus é o Quírios. Amém? Aqueles que se arrependeram dos seus pecados estão debaixo desse senhorio do Senhor. Uma das coisas que eu fico chateado é olhar nos dias de hoje pessoas por aí que dizem Senhor, Senhor, Senhor e não fazem o que Ele manda. Se o Senhor é Senhor da nossa vida, há de haver em nós um coração obediente. O evangelho do reino na pregação da igreja. Quero tocar nesse assunto aqui. Eu queria aqui abrir um parênteses, meus irmãos. Nós precisamos entender o que está escrito acho que é em Efésios, que fala que a nossa natureza carnal milita contra o espírito contra a carne, porque são opostos entre si. O evangelho é repleto de coisas que a nossa natureza detesta. Uma vez um missionário foi pregar o evangelho na África, chegou lá, ministrou, um cara que era envolvido com trevas, um bruxo lá, se converteu. E muito tempo, o missionário voltou, mas muito tempo depois ele voltou para aquele lugar e foi ver como é que andava aquele cara que havia se convertido. E aquele cara estava num conflito no seu coração, em relação à velha e à nova vida, e ele disse para o missionário, é como se tivesse dois leões dentro de mim, um brigando contra o outro. Um quer seguir esse Jesus que tu pregou para mim, o outro leão quer voltar para a velha vida. E aquele missionário com muita sabedoria disse assim, o leão a quem tu alimentar mais,
é o que vai ficar mais forte e é o que vai vencer. O Senhor nos confiou uma mensagem maravilhosa e nós não podemos adaptar essa mensagem a uma cultura, a uma época. O Evangelho continua tendo o mesmo poder e qualificações para transformar uma vida. Quem gera o arrependimento é o Espírito Santo, não somos nós. O Senhor nos confiou uma mensagem, a sua preciosa palavra, e Ele quer que anunciemos com toda a fidelidade, sem nos envergonhar do testemunho das Escrituras. Comecei agora num novo trabalho, e eu falei para minha colega de trabalho, uma oportunidade que o Senhor proporcionou de anunciar a palavra, e falei que eu sou santo, e que eu não me envergonho de não andar pelo caminho que os jovens desse mundo andam, de impurezas e prostituições. Se o mundo não tem vergonha de ser sem vergonha, eu vou ter vergonha de ser santo? O normal, dizia o Vanjo, é ser santo. Mas, irmãos, não temos que nos envergonhar. Paulo disse, não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O brado dos apóstolos, o brado quando Jesus em Marcos 1,14 começa a pregar, ele dizia o quê? Arrependei-vos. Claro que há muitas implicações em cada vida, não é uma regra, temos que ter sensibilidade, amor, mas nós temos que anunciar o Evangelho. Uma vez uma irmã muito querida, amiga minha, a gente estava conversando sobre essas coisas e ela disse, mas muitas vezes as pessoas têm vários problemas e como que conciliar essas coisas? Eu me lembrei de um exemplo de uma mulher, uma pessoa que está muito doente e vai ao médico. Se o médico chega diante da pessoa, digamos que uma pessoa está com câncer, e essa pessoa chega ao médico, e o médico, em nome de não causar uma tristeza na pessoa, esconde o problema dela. Isso é amor? Ele está sendo correto? Talvez se ele der a notícia, a pessoa vai se arrasar, vai ficar desesperada, mas ele vai estar dando uma chance dela tratar daquele problema. Nós precisamos ser fiéis à palavra do Senhor na pregação do Evangelho. E olha, queridos, não foram poucas as vezes em que, ao anunciarmos o Evangelho, vermos Deus, por meio do Evangelho, operar poderosamente um arrependimento em termos bíblicos. Porque um falso Evangelho pode até produzir discípulos, mas não por causa do Evangelho, é apesar do Evangelho pregado. Mas o Evangelho, e somente o Evangelho, pode produzir discípulos. Passado mais de 20 séculos, o Evangelho não diminuiu seu poder. E dentro disso, eu queria falar a respeito do Evangelho do Reino em contraste ao que tem sido pregado hoje em dia por aí. Tem um quadro, e esse quadro ele traz um contraste. Mas, meus irmãos, antes de entrar nesse contraste, nós precisamos ter muita humildade diante de Deus. Queria lembrar da palavra que Samuel trouxe no retiro. Quem se converteu e se batizou de 2014 para cá? Amém. Então vocês provavelmente estiveram naquele retiro. E o Samuel mencionou a igreja de Apocalipse. E a igreja de Éfeso, em Apocalipse, era uma igreja que ela tinha a favor dela, que ela reconhecia falsos apóstolos. Olha, meus irmãos, era uma igreja que aparentava ser madura, porque ela expunha aquelas pessoas pela verdade, acharam elas mentirosas. E apesar desse elogio dado pelo próprio Senhor, o Senhor diz que faltava-lhes o amor. E o Senhor falou, advertiu aquela igreja que seria removida. E parece que hoje lá é só ruína, não existe nem Éfeso e nem a igreja em Éfeso. Por isso, irmãos, nós precisamos olhar para essa verdade, olhando para a nossa vida em primeiro lugar, para que nós não caiamos
E não sejamos contaminados por um falso evangelho, mas ao mesmo tempo não acusemos a ninguém achando que nós somos melhores. Amém, meus irmãos? Eu estou falando isso porque é a tendência minha carnal. E eu luto para que o Senhor produza em mim uma humildade que eu possa olhar de baixo para cima a cada irmão. Dentro desse quadro, nós podemos ver, lendo na palavra de Deus, que o centro da mensagem do Evangelho é o senhorio de Cristo, é a autoridade do seu reino. O homem deve buscar Deus em primeiro lugar, a felicidade é uma consequência, inclusive, há uma alegria indizível em render glória para Deus. Eu me lembro de um missionário que ele escrevia diários, ele nunca imaginou que o seu diário fosse ser publicado. E ele escrevia: o meu céu é agradar a Deus, dar glória a Ele, dar tudo a Ele, eu estou plenamente satisfeito com isso. Esse é o céu que eu desejo. Eu não me importo se lá eu vou estar perto ou longe, num assento alto ou baixo, mas eu vou amar, render toda a glória ao meu Senhor, que um dia me resgatou. Esse é o clamor do Espírito, render glória ao Senhor. Quando amamos alguém, como nós gostamos de ver a pessoa a quem amamos felizes, seja pai, filhos, marido ou esposa, não é verdade? Por isso, quando amamos o Senhor, temos alegria em render glória ao Senhor. E, em contraste, temos visto que o homem e a felicidade do homem são o centro da mensagem do evangelho humanista. O evangelho humanista atrai muitas pessoas, ele é muito atrativo. O evangelho do reino, entre aspas, não é atrativo, ele muitas vezes causa até perseguição. Mas quem atrai é o Senhor. Amém? A atitude para com Deus. Jesus é o Senhor, como vimos aqui, nós somos seus servos. Deus não tem obrigação de nos atender. Quando Ele nos atende, é com misericórdia, é por causa do seu amor. E em contraste a isso, hoje parece que Deus se tornou um Papai Noel, né? O evangelho humanista, Deus existe para nos abençoar. E antes, há um tempo atrás, a palavra que era vendida nesse evangelho humanista era coisas do céu, paz, coisas espirituais. Hoje é pior do que isso. Hoje é bens materiais. Vem para Deus que tu vai ter um emprego melhor. Vem para Deus que tu vai ser e vai ganhar isso e vai ganhar aquilo. Não que Deus não possa dar, mas o nosso coração não está nessas coisas, amados. A nossa riqueza é o Senhor, seja no deserto, seja na abundância, seja na escassez. Como Paulo disse, a nossa alegria é o Senhor, Ele é o nosso tesouro. Amém? As bênçãos, o discípulo vai atrás do Senhor. As bênçãos são uma consequência. O evangelho humanista vão atrás da bênção do Senhor e não do Senhor das bênçãos. Pode passar aí. Com relação à promessa, anuncia-se promessas no Evangelho do Reino com suas condições. Ali tem um exemplo: vinde a mim, todos os que estáis cansados, sobrecarregados. Mas o texto continua, não para aí, fala: tomai sobre vós o meu jugo. Tenha a parte do homem, a responsabilidade do homem. E nós temos que cuidar que muitas vezes para atrair uma pessoa nós ficamos e enfatizamos tanto uma bênção e não o Senhor, e não as condições, as implicações. O evangelho, uma vez eu ouvi, ele é semelhante a uma moeda, que num lado aparece a face de Cristo, onde nós contemplamos ao Senhor, o que há de mais, aquele que é mais maravilhoso em todo o universo, mais belo, mais glorioso, tem a face de Cristo, mas no outro lado da moeda tem a cruz de Cristo. Tem a face e tem a cruz. Não é só cruz e nem face, face. É a face e a cruz de Cristo. Amém? Com relação à consagração, só existe conversão com uma consagração total. Ou melhor dito, conversão é consagração. Consagração quer dizer dedicação total da vida a Deus. Irmãos, que privilégio. Eu tenho orado, e esses tempos
tive o privilégio de orar com Erasmo. Eu sou grato ao Senhor pela vida desse irmão. Me arrependo acho que foi no ano de 2006, Ivan Baker esteve aqui, não conhecia seu testemunho, estive no banheiro com ele, me arrependo de não ter dado um abraço naquele irmão e agradecido a ele a ter atendido ao chamado de Deus, ao apelo de Deus, e ter sido um corajoso em praticar a palavra do Senhor. E orando junto com o Erasmo, fiquei impressionado. Não quero exaltar homens, meus irmãos, mas um clamor do Espírito na vida daquele irmão, por consagração, por ver irmãos fervorosos por Deus, que oram, que jejuam, que amam a doutrina de Cristo, fundamentados. Que possamos amar a santidade como o Senhor é santo. O mundo precisa ver na nossa vida que nós levamos Deus a sério, que o nosso culto é sincero, que a nossa adoração é verdadeira, que o Deus a quem nós servimos não é um Deus de conhecimento, um Deus de reuniões, de culto, mas o Deus das conversas andando pelo caminho, um Deus que não é apenas um Deus distante, mas um Deus de perto, que temos comunhão, que as pessoas vejam na nossa vida, meus irmãos, que Deus é tudo. Eu não falo de Deus como falo de futebol, falo de política. Quando eu falo do Senhor, meu sangue ferve, meu coração bate mais forte, porque eu estou falando do grande amor da minha vida. E o Senhor é santo no sentido mais completo do termo. Sobre tudo, Deus é santo. Quando o judeu quer enfatizar algo, ele repete. Na palavra, às vezes tu vê lá em Provérbios um versículo e o outro diz a mesma coisa, é uma ênfase. Na palavra do Senhor, nós não vamos ver que Deus é misericórdia, Deus é misericórdia, Deus é misericórdia, Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor. E Ele é, mas Deus é santo, 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 santo. E os anjos cantam que Ele é santo, 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 o Senhor é santo. E essa é uma marca daqueles que nasceram de novo, um desejo por santidade. Em alguma medida tem que se encontrar na nossa vida esse desejo, essa mudança, esse avanço. E se não há avanço, o Senhor nos chama ao arrependimento, com muito amor, mas Ele quer nos levar mais além e nos conformar à imagem do Seu Filho, que é o seu propósito. Pode passar, tem mais. A porta, apenas duas portas, dois caminhos, o curto e o estreito, e o largo e espaçoso. E no evangelho humanista, às vezes não é dito, mas fica ali, né? O cara olha para o caminho largo e espaçoso, isso é carnaval, drogadição, isso aí é prostituição, eu não estou aí. E aí olha para o caminho estreito, não, esse negócio é para João Nelson, Ion, Rogério, eu também não estou aí. Eu estou num caminho do meio aqui, em algum lugar aqui. Não existe caminho do meio. Poucos se acertam com o caminho estreito. São poucos. Mas há só dois caminhos. Decidamos, irmãos, de que lado nós estamos, de que lado nós queremos estar. Mas mesmo nesse caminho estreito, como vimos ontem, o Senhor não nos abandona. Ele nos carrega. Uma vez eu vi um poema muito conhecido, e eu fiquei triste quando eu li aquele poema, porque dizia assim, que nos momentos da vida é pegadas na areia. Haviam duas pegadas nos momentos da minha vida, e nos momentos mais difíceis, haviam só um par de pegadas. E aí a pessoa clama, Senhor, por que me abandonou? Não, é que no momento difícil eu te carreguei. Na verdade, meus irmãos, sempre houveram um par de pegadas. Ele sempre nos carregou. E Ele nos carrega. Ele nos levará salvo para o seu reino. Como diz Paulo em 2 Timóteo 4,17. Perdão e santificação. Perdão dos pecados é pela graça e gratuito. Nós não temos que fazer nada para ser amados por Deus. Nós fomos amados, nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou primeiro.
A bondade de Deus é que nos conduz ao arrependimento. Que maravilha, irmão, o Senhor nos amou quando não tínhamos nada para oferecer que Ele já não tivesse. Ele veio ao nosso encontro, se compadeceu da nossa situação de terrível miséria no pecado e nos resgatou. O perdão é gratuito, é de graça. E essa graça não é apenas hoje a palavra de graça, aparece só quando não tem nenhum valor ali monetário, é de graça. Mas a graça a que a palavra se refere, nós não apenas não podemos pagar, como é algo maravilhoso e grandioso e que nós não merecemos. Essa é a graça de Deus. E Ele nos concede essa graça. Justificação e santificação andam juntos. O mesmo poder que operou no Evangelho para nos salvar e gerar arrependimento é o mesmo poder que nos santifica todos os dias. Porque o Evangelho não é algo, o arrependimento não é algo que aconteceu, não acontece mais, mas a evidência do arrependimento é que continuamos nos arrependendo. Hoje, antes de sair de casa, eu meio que troquei uma palavra meio amarga com a minha mãe. O Espírito Santo já me puxou as orelhas. E eu estava saindo da porta. Eu voltei, fui lá, dei um beijo na minha mãe e disse: mãe, me perdoa. Espírito Santo, não tenho dúvida. Essa é a diferença. Se fosse em outros tempos, no meu velho coração, ia sair assim, ó. Porém, hoje, quando pecamos, aquilo já não condiz com a nossa nova natureza. E o Espírito Santo vai falar conosco e vai haver arrependimento. Amém, irmãos? Não existe justificação independente de santificação. Imagina dizer para alguém, né? Teus pecados estão perdoados, continue pecando. O que o Senhor falou para a prostituta? Aquela que veio a Ele, e o Senhor disse: aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Um por um largaram suas pedras com a consciência pesada. E o Senhor diz para ela: cadê teus acusadores? Eu tampouco não te condeno. E o que o Senhor continua? O que o Senhor falou depois? Vai e não peques mais. Lembra que o Rogério Voltemé dizia, é uma palavra de consolo, nós podemos dizer: teus pecados são perdoados pelo nome de Jesus. Eu Voltemé, quando um discípulo vem confessar, eu falo: querido, teu pecado é perdoado no nome de Jesus, mas agora vai e não peca mais, não faz isso de novo. Por isso que Paulo fala, né, não haveremos de pecar para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Mas porque fomos perdoados, amemos o Senhor, possamos nos submeter ao Senhor, vivendo radicalmente para Ele, de todo o nosso coração. Quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Eu queria encerrar nessa história aqui de escravos. Me lembro dos moravianos. 2 jovens ficaram sabendo que numa ilha haviam escravos naquela ilha e que o dono daquela ilha não queria saber de missionário naquele lugar. E eles, muito compadecidos daquelas vidas, eles tomaram uma atitude, uma decisão de se venderem como escravos. Não por 4 anos, não por uma experiência temporária que já seria muito forte, mas para sempre aquela condição miserável, para irem naquele lugar anunciar o Evangelho. E quando eles estavam indo no barquinho, e o barquinho foi se distanciando da beira da praia, os familiares começaram a chorar, alguns questionando a radicalidade daquela decisão, e aqueles 2 jovens se abraçam e bradam: que o Senhor receba a recompensa do seu trabalho, que o Senhor receba a glória que lhe é devida. Que possa haver em nós esse mesmo sentir, que o Senhor, que um dia nos resgatou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, receba toda a glória. Amém? Estava ouvindo o Eduardo e lembrando de Romanos 12, 2, que diz que nós devemos transformar nossa mente. É a única forma de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade do Rei dos Reis. Se nós estamos vindo do mundo, aqueles que se converteram e estão começando essa caminhada,
ou estamos há mais tempo e ainda temos a mente anterior, nós precisamos transformar a nossa mente. E aí nós vamos descobrir que a vontade do nosso Rei é boa, agradável e perfeita. Amém?